Números capítulo 16, verso 43. Moisés e Arão vieram perante o tabernáculo da congregação, e o Senhor falou a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, para que eu possa consumi-la, como em um momento. E caíram sobre seus rostos. E Moisés disse a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e põe incenso nele, vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque a ira saiu do Senhor, começou a praga. E Arão tomou como Moisés havia ordenado, e correu ao meio da congregação, e eis que a praga já havia começado entre o povo, e colocou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e ficou entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. E os que morreram daquela praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Corá. E Arão voltou a Moisés à porta do tabernáculo da congregação, e cessou a praga. Oremos. Pai celestial, nós oramos nesta hora, Pai, porque nós cremos que Tu és um Deus que está vivo e ouve oração. Então, Pai, abençoa neste momento esses poucos que conseguem compreender esta mensagem e que deixaram todo o sistema denominacional, tudo aquilo que não está de acordo com a palavra, e preferiram estar aqui nesse povo, meio desse povo humilde, ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar no nome de Jesus Cristo. A irmã Marcilene pede oração pela Ellen e pelo irmão Expedito. Nós vamos orar no final, viu, irmã? Vou colocar aqui para mim não esquecer. A gente vai orar pelo irmão Expedito, por essa família, né, que tem enfrentado problemas muito difíceis. Todos nós temos problemas. Tem pessoas que têm passado uma barra, às vezes mais pesada que a gente. A gente às vezes acha que os problemas estão difíceis, mas outros estão passando dificuldade ainda maior que você e eu não quer passar. Mas Deus é grande. Às vezes você passa por um deserto, por um problema, e depois Deus, misericordioso, faz com que aquilo cesse e te dá tempos de bonança. Amém? Tempos de paz, sempre haverá. Graças a Deus. Agora, irmãos, nós não somos uma denominação. Talvez isso seja o que esteja causando impacto em muitas pessoas. Amém? Principalmente muitas pessoas que vêm para o nosso meio e não conseguiram compreender a diferença desta mensagem para as igrejas evangélicas. Nós não somos uma denominação. Nós somos um povo que estamos pregando que as denominações estão falidas, estão despidas, sem a palavra de Deus, que as denominações não poderão levar você a lugar nenhum. Como foi dito nessa manhã, Apocalipse capítulo 12, encontra-se o dragão, que é Satanás. E esse dragão é o espírito romano, que vem de longas datas. Começou com Nabucodonosor, esse espírito. É um espírito religioso. Quero que você saiba que Babilônia não é satanismo. É satanismo, mas de uma forma religiosa. Esse negócio que você vê lá nos Estados Unidos, igrejas de Satanás, que tem um carpete com a foto de Jesus, a imagem de Jesus no chão, eles pisam, cospem. Isso aí não, na verdade é apenas problema psicológico. Satanás não está nisso. Satanás não é tolo, certo? Aquele negócio da banda Iron Maiden lá, o avião
deles, atrás deles, com o número 666. Olha, satanismo. Não, são pessoas com problemas psicológicos apenas. Isso não é satanismo. Satanismo não é dessa forma. Satanismo não é uma imagem ali no formato de Satanás, com chifre, e as pessoas adorando ela. Isso não é satanismo, isso aí é problemas psicológicos. Pessoas com problemas psicológicos, pessoas que querem fazer graça. Os roqueiros, por exemplo, eles gostam de fazer graça. Eles sabem que o rock, mesmo pesado, as pessoas acreditam que tem influência satânica. Então eles fazem tatuagens satânicas no corpo, na sua guitarra, símbolos como este símbolo que eles fazem, satânico, para que aquilo fique mais sinistro. Mas, na verdade, eles estão correndo atrás de sucesso. Isso não quer dizer que seja Satanás, porque Satanás não é tolo para se declarar desta forma. São apenas pessoas psicologicamente abaladas, que acham que fazendo isso estarão chamando a atenção. Para concluir, pode-se dizer que são apenas pessoas querendo chamar a atenção. Quando você vê uma banda de rock com o número 666 escrito neles, ou uma tatuagem, eles estão apenas querendo chamar a atenção. Satanás não faz isto. Satanás não está neste tipo de coisa. Ele não se declara desta forma. O que a Bíblia diz de Satanás é que ele ia se manifestar com a aparência da verdade. Esse é o problema das pessoas. Ficam com medo do rock, com medo do satanismo e da maçonaria e de tudo mais. Mas a Bíblia não diz que seria assim. A Bíblia diz que Satanás se manifestaria até na forma de anjo de luz, com asas, coroinha na cabeça, aparência de piedade, cantando hinos, orando, pregando o evangelho, com a Bíblia debaixo do braço. Isso é que é Satanás. Você tem que entender que Satanás não é tolo. Se Satanás fizesse uma igreja lá, como eles dizem, nos Estados Unidos tem igreja de Satanás, lá está escrito nome na frente lá, igreja de Satanás, aí tem uma imagem de Satanás lá. Isso aí são pessoas querendo chamar atenção, problemas psicológicos. As pessoas gostam de fazer loucura para poder chamar atenção. Satanás não perde tempo com isso, porque ele não ganha membro com isto. Não perde tempo. Quando ele foi no Éden tentar ganhar Eva, ele não foi ali dizendo: olha, eu sou Satanás e eu sou do mal, e esse Deus, eu tenho raiva dele. Ele não fez isso, ele não ia ganhar Eva com isso. Ele teve que chegar lá e teve que citar as Escrituras. Quando ele chegou ali em Mateus capítulo 4, no deserto da tentação com Jesus, ele não chegou dizendo: olha, eu sou Satanás, eu sou do mal, eu te odeio, eu odeio tudo que... Não. Se ele fizesse isso, ele não enganava. Ele chegou ali dizendo: está escrito. Se tu pular do pináculo do templo, está escrito que tu não tropeçarás em pedra alguma. Certo? Então é isso que as pessoas não conseguem compreender, e por isso elas são enganadas. Então, nós cremos que Satanás está em toda espécie de denominação. O único lugar que ele não está é na palavra de Deus. Ele não pode firmar-se na palavra. E é esse o nosso objetivo. Esse é o nosso ministério. Em vez de mandar você entrar nas igrejas, nós estamos pedindo que você saia. Saia das igrejas, porque Satanás está lá. E estamos chamando você para vir para a palavra. Como era no tempo dos apóstolos. Descer as águas, como os apóstolos fizeram em Atos 2:38. Batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Crer em um só Deus, como os apóstolos criam. Crer que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas manifestação do mesmo Deus. E eu digo para você, ele não é só Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, Ele é Alfa, Ele é Ômega, Ele é lírio dos vales, estrela resplandecente da manhã. Não é 10 deuses, não é 20 deuses.
é um Deus manifestado de diversas maneiras. Nós queremos chamar você para isto, não para uma denominação. Quando alguém perguntar para você em que igreja você está, não estou em nenhuma mais, irmão. Saí, graças a Deus que eu saí dessas coisas erradas. E onde você está? Eu estou na palavra. Amém? Porque só a palavra tem vida. A palavra foi quem criou os mundos. O apóstolo Paulo diz: foi pela palavra que os mundos foram criados. O planeta Júpiter, Saturno, os sistemas binários, sistemas solares, as estrelas, a terra, os mares, as cachoeiras, foram feitos pela palavra. Você foi feito pela palavra. Sua alma foi feita pela palavra. E eu e você caímos da palavra, saímos da palavra. E para nós se salvar só tem uma alternativa: é voltarmos para a palavra. Aí Satanás criou um monte de igreja que é para você não voltar para a palavra. Você perde tempo com essas igrejas, você não volta para a palavra. O tempo está passando, o tempo está acabando e as pessoas não estão voltando para a palavra, infelizmente. Amém? Mas aqui estamos nós te dizendo, como disse José de Paulo em sua canção: volte logo para Deus, deixa este mundo mal, deixa esse Valdomiro mal que te vende feijão para curar o coronavírus de R$1.000, um carocinho. Deixa esse Valdomiro mal, deixa esse bispo Macedo mal, que te vende água do Rio Jordão por um absurdo. Deixa essas denominações mal, vem para a palavra que está te dizendo: de graça recebeste, de graças dai. Deus quer te salvar. Deus não quer apenas te curar. É claro que Ele quer te curar, Ele te cura, mas Ele não quer só isso, Ele quer te salvar. A Bíblia diz: o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Glória a Deus. Muito bem. Então, irmãos, sempre tem sido desta forma. Já existiam as nações no tempo de Moisés: os sírios, os amalequitas, os moabitas. Cada uma dessas nações tinha suas religiões. Religião sempre existiu, mas os israelitas tinham a palavra. E a palavra estava onde? No profeta Moisés. Pois a Bíblia diz: Deus não faz coisa alguma se não for através dos seus servos, os profetas. Não faz. E nem adianta citarmos: mas só que não tem mais profeta hoje, porque a Bíblia diz em Lucas: a lei e os profetas duraram até João. Isso não está escrito desta forma. A tradução original diz: a lei e os profetas profetizaram até João. Essa palavra duraram não estava nos manuscritos sagrados. Veja bem, foi João Ferreira de Almeida que colocou a tradução original. E as Bíblias continuam falando duraram, mas colocaram em itálico, que itálico é aquela letra deitada. Mas a palavra duraram não está. A lei e os profetas até João testificaram. A lei e os profetas testificaram até João. Não diz a lei e os profetas duraram até João. A lei não parou em João Batista e nem os profetas. Jesus disse em sua palavra que Ele não veio abrogar a lei, mas cumprir. A lei continua sendo guardada. Assim como a lei dizia que você não devia matar, hoje é a mesma coisa. Não matarás continua valendo. Quem disse que não adulterarás acabou com João Batista? Porque se a lei durou até João, então não adulterarás foi só até João? De João Batista para frente pode adulterar? Não. A lei continua: não adulterarás, não roubarás. Então a lei não durou até João, e nem os profetas duraram até João. E está em itálico: a lei e os profetas. A palavra duraram está em itálico, porque isso não estava lá.
Os manuscritos mostram que diz: a lei e os profetas testificaram, não duraram, mas testificaram até João que havia de vir o Messias. Amém? E o Mateus, ele consertou isso. Então, eu gosto mais da tradução NVI, Nova Versão Internacional, que ela traduziu São Lucas 16:16 do jeito que está em Mateus, para que não houvesse confusão. A NVI, Nova Versão Internacional, traduziu Mateus 16:16 do jeito que está em Mateus. A lei e os profetas profetizaram até João. Amém? Então, Deus não faz coisa alguma se não for através de seus servos os profetas, que é a prova disso, que os que eu estou dizendo é a verdade. A lei e os profetas testificaram até João, não a lei e os profetas duraram até João e parou, não. A lei continuou servindo. Então você pergunta: então por que você não guarda o sábado? Não, porque Jesus não veio abrogar o sábado, ele veio cumprir o sábado. E como Paulo vem e diz que o sábado era sombra daquilo que havia de vir, e que a ninguém julgueis por causa das luas novas ou por causa dos sábados, então nós temos que acompanhar a lei, cumprir a lei, porque a lei se cumpre em Cristo. Então, se no Velho Testamento eles guardaram o sábado e estavam esperando vir um para cumprir a lei, então ele veio e cumpriu isto. Aquilo que era sombra passou a ser literal, deixou de ser sombra. Então o sábado deixou de ser um dia e passou a ser Cristo mesmo. Mas não que você parou de guardar o sábado. Você está guardando Cristo, você está guardando o sábado, porque Ele é o seu sábado, Ele é o seu dia de descanso. Amém? Então a lei não foi tirada, não foi até João e parou. Ela continuou. Você está guardando o sábado hoje mesmo. Só que você agora está guardando o verdadeiro sábado, o Senhor do sábado. Amém? Glória a Deus. Então, o que é o sábado? É o sétimo dia. O que é 7? É o número de perfeição. Quem é aquele que é perfeito? Amém? Todos os profetas tiveram em parte, ele teve a perfeição. Aí está o nosso sábado, o nosso descanso. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então nós estamos guardando o sábado. A lei não parou em João Batista. Nós continuamos pregando que não se pode adulterar, que não pode roubar, que não se pode matar, que não se pode cobiçar a mulher do próximo. Isso continua depois de João Batista. E os profetas? Ora, pegue Atos 11:26, veja Ágabo. A Bíblia diz que era profeta depois de João Batista. Mateus capítulo 23, verso 34, Jesus diz: eu enviarei, futuro, eu enviarei profetas. Então, o que acontece? Essa é a base da palavra que não se pode jogar fora. Amém? Mas tem que se seguir. E aqui Deus tem, como tinha lá no deserto Israel, enquanto as outras nações, os moabitas e tudo mais, tinham suas religiões, os amalequitas e assim por diante, Israel tinha um profeta. Enquanto as denominações têm suas religiões, seus credos, seus dogmas, nós temos um profeta. E Deus não faz coisa alguma se não for através de seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. E então o que acontece? Quando o profeta vem, o que o profeta é? É a palavra em carne humana. E então o mundo está todo enrolado com religiosidade, que não consegue compreender o profeta. Jesus, além de Messias, além de Filho de Deus, ele era um profeta, porque ele profetizou sobre o fim dos tempos, das guerras, rumores de guerra, da peste, da fome, dessas pragas caindo. Ele profetizou tudo em Mateus capítulo 24. Então ele era também um profeta, além de Filho de Deus, além de ser o próprio Deus em carne humana, ele era um profeta. Mas quando ele chegou, já tinha religião.
religião para todo lado, os saduceus, os samaritanos, o judaísmo. Mas Jesus não precisava disso, os apóstolos não precisavam disso. Os apóstolos não perderam tempo congregando no judaísmo, no samaritanismo. Não, eles foram a Jesus, porque Jesus era o profeta que tinha a palavra. Os apóstolos não estavam interessados em cantar em coral, não estavam interessados nessas coisas. Ele não estava interessado em frequentar uma igreja que prometia prosperidade. Não, os apóstolos estavam preocupados na salvação da alma. Era isso que eles queriam. E quando chegaram a Jesus, Jesus até disse: vocês não querem ir lá para as denominações, para as religiões, como os outros foram? E qual foi a resposta deles? A resposta deles foi: para quem iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Olha o que eles estavam procurando. Eles estavam procurando a palavra, eles não estavam procurando religião, eles não estavam procurando igreja. Eles estavam procurando a palavra, porque eles sabiam que somente a palavra de Deus tem vida eterna. E nós, irmãos, se nós não procurar a mesma coisa que os apóstolos procuraram, nós estamos perdendo nosso tempo. Os apóstolos procuraram a palavra e nós seguimos procurando religião. Nós estamos procurando uma coisa que eles não procuraram. Ao contrário, eles combateram, eles foram contra isto. E as próprias pessoas, às vezes, elas confessam, elas chegam a confessar. Ela diz: religião foi criada pelo homem, religião nenhuma salva. Elas estão certas quando diz isso. Agora, se essas coisas foram criadas pelo homem, e se nenhuma delas salva, por que que as pessoas não deixam e vêm para a palavra? Mas elas não conseguem. Sabe por que não conseguem? Porque no inconsciente elas confessam que aquilo não salva. Mas o problema é que elas não conseguem se libertar disto. É um vício. Religião, denominação é um vício. Mas estamos tão felizes porque temos a palavra. E Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. É só disso que precisamos. Nós não precisamos de um lindo coral, nós não precisamos de um monte de jovens de shortinho e pinço no umbigo cantando esses hinos gospels modernos. Nós não precisamos de tocadores cabeludinhos na guitarra se balançando. Nós não precisamos dessas coisas. Nós não precisamos de pastoras de calça comprida, de brinco, de batom. Nós não precisamos disso. Nós precisamos somente da palavra. Podem chamar nós de enjoado, quem quiser, de antiquado, de antigo. Eu tenho 43 anos de idade. Não sou um homem muito idoso. Nenhum de nós aqui é muito idoso. Nós estamos ainda no meio da idade. Mas nós não estamos procurando um velho evangelho porque somos arcaicos. Nós estamos procurando o velho evangelho porque só o velho evangelho tem salvação. Que adianta eu procurar uma coisa nova para não querer parecer arcaico, quando eu estou perdendo o meu tempo? Depois de ter ouro, para que eu vou procurar malacacheta? Depois de existir ouro, para que eu vou procurar outra coisa? Nós estamos procurando ouro. A palavra de Deus é ouro. É isso que estamos atrás, procurando a mesma coisa que os apóstolos procuraram. E o que é que estamos atrás? Nós estamos atrás de Cristo. Cristo não tem nada a ver com religião. Religião pode ter bonitos corais, pode ter pastores polidos, essas pastoras que falam bonito, e todas essas coisas atraentes, e grupos e tudo mais. Mas nós não queremos isso, porque descobrimos que isso é fantasia. Isso é fantasia. E nós estamos procurando algo que tem força para salvar nossa alma. E descobrimos que a palavra de Deus tem. E para conseguirmos isso, o que se deve fazer? Encontrar o próprio Cristo. Nós, veja bem essa frase: precisamos encontrar o próprio Cristo. Os apóstolos estavam procurando encontrar o próprio Cristo. Natanael é um exemplo disso. Ele era um homem que não perdia tempo. Tinha um monte de igreja lá na Judéia, farisaísmo, saduceus, samaritanos e assim por diante.
E a Grécia tinha um monte de religião, os romanos tinham um monte de religião. Mas Natanael não perdeu tempo com isso. Ele deve ter pensado: o que eu vou fazer nesses cultos se isso não tem salvação para mim? Não vou perder o meu tempo. O que ele fez? Ele preferiu ir para debaixo de um pé de figueira, dobrar os joelhos e orar, e pedir e clamar pela aparição do Messias. Amém. E ele lá orava: Senhor, eu sei que tem muita religião aqui, bem na esquina tem uma, ali tem outra acolá, Senhor, tem religião para todo lado, mas eu descobri que isso é só fantasia, isso é apenas lojas, é apenas forma de ganhar dinheiro, Senhor. O que eu quero, meu Deus, é o Messias, o Cristo. E Deus ouviu a oração dele. Quando ele se levantou dali, que limpou aqui a calça que estava suja de tanto orar, e que voltou para casa, no caminho ele encontrou Filipe. E Filipe chegou para ele e disse: achamos o Cristo que nós estamos procurando há muito tempo. Achou? Achemos, irmão. Aquele que nós temos estudado sobre ele, que temos orado pedindo. Achamos. Onde está ele? Vem e vê. Vem e vê. Como lá em Apocalipse capítulo 6, cada vez que um selo era aberto, uma voz dizia: vem e vê. Vem ver o Cristo. Não está por aí. Jesus disse: se disserem que o Cristo está ali ou acolá, não acrediteis. Ou se disser ele está lá naquela igreja lá, onde tem um monte de moto na frente e um monte de mulher pintada lá e com pinço no umbigo cantando, não acreditem que está lá. Jesus disse para não acreditar. Ele disse: não acrediteis. E se disser que ele está numa célula, não acrediteis. Jesus disse: por que não é para acreditar? Porque eu não estou lá. Sabe onde é que eu estou? Eu estou em vós. Em vós. Procure Deus nos filhos de Deus. Aí Natanael veio, e quando chegou lá ele viu o Cristo. E quando Jesus Cristo olhou para ele e diz: eis aí a israelita em quem não há dolo, ele disse: de onde tu me conheces? Ele disse: antes que Filipe falasse contigo, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira orando, pedindo para que eu viesse. Ele diz: eu creio que tu é o Cristo. Agora vê se Natanael foi procurar uma religião, alguma coisa. Ele não precisava, ele já tinha achado o Cristo. Amém? Você só precisa achar o Cristo. E o Cristo, ele está no lugar que ele sempre esteve, em sua palavra. É aí que ele está. Amém? Então, quando você encontrar o Cristo, então ele vai tomar posse de você. Você e este Cristo será um. E então você vai refletir este Cristo na terra. Porque todos os patriarcas refletiram este Cristo. Aqui encontramos a escritura que acabamos de ler. Quando a praga caiu, isso é normal isso acontecer. Toda vez que a praga está caindo é porque o pecado foi cometido. Esse negócio, o coronavírus aí matando todo mundo, cadê Deus, cadê Deus? E as pessoas culpam Deus. O coronavírus está caindo porque o mundo está em pecado e não quer se arrepender. Porque no tempo de Israel era assim. Quando Israel estava em pecado e não queria se arrepender, praga caía. Encontramos aqui. Uma praga começou a cair, as pessoas começaram a morrer. Morreu 14 mil, só num dia. 14 mil pessoas morreu. Você diz, quantos morreram lá em Bragança de coronavírus? Morreu. Hoje morreu 2. Aqui só num dia morreu 14 mil. Uma praga terrível que entrou matando. Moisés não perdeu tempo dizendo: Deus, tu é mau. Não, ele já sabia. Se o povo está morrendo dessa praga é porque pecaram. Arão, corre. Não perde tempo. Não perde tempo reclamando, falando mal de Deus, murmurando. Não, Arão, não perde tempo, nós estamos errados. Pega incenso
e te coloca entre os vivos e os mortos. Aqui estão todos os mortos e os vivos estão para cá. Fica entre um e o outro e acende o incenso. Só assim a praga vai cessar. Amém? É o que nós devemos fazer. É que o mundo devia fazer. Em vez de perder tempo falando de Deus, dizer que Deus, por que Deus não salva, não deixa, não acaba com... É só acender o incenso. E o incenso hoje é você. Tem que colocar fogo em você. Você que tem que queimar. E a fumaça que sair de você tem que ser cheirosa. A Bíblia diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Naquele tempo você apresentava um cordeiro, você apresentava incenso. Agora Paulo diz para você apresentar o seu próprio corpo. Bota fogo nele, deixa a fumaça subir e deixa o cheiro chegar em Deus. Alto lá, cuidado com o que eu estou falando. Eu estou falando não botar fogo, mas é pelo Espírito Santo. Amém? Não vá fazer loucura. Queima este corpo aí com o Espírito Santo, até o cheiro dele subir até Deus, que a praga cessa. Mas enquanto estiver nesse papinho furado, Jesus era travesti, Jesus era gay, vai morrer igual formiga. Vai morrer. Cadê Paulo Gustavo? Eu penso que eu não vi os vídeos dele lá. Agora todo mundo, ele era isso, ele era, morreu. Vai ver os vídeos desse homem, as besteiras que ele falava de Jesus Cristo. Então, mas veja bem, no momento em que Moisés e Arão viram a praga cair, o que eles fizeram? Eles refletiram Cristo neles. Pois isso foi o que Jesus fez. Jesus desceu, foi para a cruz e deixou o corpo dele ser sacrificado, queimado, como incenso santo e agradável a Deus. Para quê? Para que a praga do pecado cessasse sobre o povo. Então ali, Cristo refletido na cruz. Mas antes que esse Cristo viesse, Moisés já refletiu Cristo. Quando ficou na brecha pelo povo, quando Deus disse: olha, sai do meio desse povo, que eu vou matar eles tudinho. E Moisés disse: se tu for apagar o nome desse povo aqui do teu livro, apaga o meu também do teu livro. Aquilo era Cristo refletindo em Moisés. E se você for olhar, Cristo sempre refletiu nos patriarcas e tem que refletir em você. Cristo refletiu em José. José foi odiado pelos seus irmãos, como Jesus foi odiado pelos judeus. José foi vendido por 30 moedas de prata, como Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Olha aí José refletindo Cristo. Ele refletia Cristo. José foi jogado no calabouço, como Jesus foi jogado na sepultura. José saiu do calabouço, sentou-se como governador à destra de Faraó, como Jesus saiu da sepultura e se assentou à destra de Deus. José, depois de todo o poder ser lhe dado, manifestou aos seus irmãos judeus, como Jesus, depois de todo o poder lhe dado, se manifestará aos 144 mil assinalados judeus. O que é isso? José refletia Cristo. Moisés refletia Cristo. Quando Moisés nasceu, a mesma coisa que aconteceu com Cristo aconteceu com ele. Jesus, com 2 anos de idade, Herodes mandou matar todas as criancinhas que tinham 2 anos, para ver se conseguia matar Jesus. Quando Moisés nasceu, a mesma coisa. O faraó mandou que as parteiras matassem todo menino homem que nascesse, para que Israel não tivesse menino homem. Mesma perseguição, o mesmo Satanás que tentou matar Jesus é o mesmo Satanás que tentou matar Moisés, porque Cristo está refletido em Moisés. O mesmo Satanás que perseguiu Jesus é o mesmo Satanás que persegue você, porque Cristo está refletido em você. Ele não está perdendo tempo com essas denominações aí que estão tocando forró. Isso aí já é dele. Ele está preocupado com você, porque você está refletindo Cristo. A raiva dele é de Cristo. E se essas igrejas por aí não estão mais refletindo Cristo, ele não está nem preocupado. Isso já é dele. Então ele está preocupado com quem está refletindo a Cristo. Amém? Amém. E então, veja bem, Cristo refletido na terra.
Vou deixar aqui um parágrafo da mensagem, a estatura de um varão perfeito. Parágrafo 37. Um corpo me preparaste, Deus. Vem, na estatura de um homem, refletindo-se naquele ser e adoração perfeita. Deus em nós, nós sendo seu tabernáculo. Deus manifestando-se. Poderíamos ficar somente nesse ponto do estudo por muitas horas. 38. Note que Deus em cada era sempre se tem refletido. Sempre se tem refletido. No homem, foi Deus ali em Moisés. Observe a Moisés. Por um momento, nasceu como líder tal como Cristo. No tempo que nasceu, houve perseguição de recém-nascidos, tratando de encontrá-lo tal como foi com Cristo. O faraó mandou procurar as criancinhas ali para matar, e igual Herodes procurou matar as crianças de 2 anos para baixo para tentar matar Cristo, porque era a mesma coisa. Cristo refletido em Moisés, hein? Tal foi com Cristo, e esse tempo ele foi um legislador, como também foi Cristo. Moisés permaneceu 40 dias no monte, recebendo os mandamentos, e logo desceu. E Cristo permaneceu 40 dias no deserto, logo regressou também. Se Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias para receber as tábuas da lei, Jesus ficou 40 dias no deserto, jejuando. Então o que é aquilo? Era Cristo refletindo nos seus homens, nos seus profetas. Nesses dias não é diferente. Cristo está refletindo em você. E quando Satanás olha e vê Cristo refletindo em você, se prepare, ele se vira contra você. Mais um parágrafo aqui para deixar. Bom, justificação serviu o seu tempo. Em justificação sobre Lutero, logo tem que vir a ser justificação por Wesley. E santificação serviu o seu tempo até que veio o batismo do Espírito Santo. Agora quero que você saiba que esse batismo do Espírito Santo que o Mombrando se refere aqui, na verdade, era a restauração dos dons pelos pentecostais. Porque aquele que é chamado batismo do Espírito Santo lá de 1906, da rua Azusa, na Califórnia, nos Estados Unidos, aquilo na verdade não era o batismo com o Espírito Santo, aquilo era a restauração dos dons. O falar em língua que tinha voltado, que a Igreja Católica tinha tirado, a profecia que tinha voltado, que os católicos tinham tirado, a cura divina que tinha voltado, que os católicos tinham tirado. Mas aquilo não era o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é o próprio Deus vindo morar no seu lugar. Isso que é batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é Cristo refletido em você. E isso não veio em 1906. Não, 1906 veio falar em língua, os dons do Espírito Santo. Então veja bem, então até que veio o tempo do batismo com o Espírito Santo, embora o Mombrando chamando de batismo com o Espírito Santo, mas na verdade é o tempo da restauração dos dons. E o batismo do Espírito Santo tem servido o seu tempo. Agora veja bem o que ele diz: até que o Espírito Santo, veja, ele diz, o batismo com o Espírito Santo veio e serviu o seu tempo, até que o Espírito, aí é diferente. Então quando ele fala, o batismo do Espírito Santo serviu o seu tempo, ele está dizendo que os dons serviram o seu tempo. Mas faltava vir o doador do dom, faltava vir o próprio Deus, amém? Até que o Espírito Santo, que há somente um Deus, se funde na igreja, ou a igreja em Cristo. Aqui faz Jesus Cristo refletido na terra. O batismo do Espírito Santo, que não é restauração de dons, mas quando ele mesmo vem e tira a sua vida de cena e a dele toma lugar, aí você desaparece e Cristo aparece em seu lugar. Aí não é mais denominação, não é igreja tal, não, agora é Cristo na terra. É a palavra que tem voltado, escondido em simplicidade, pessoas de pé na havaiana, cheios do Espírito Santo, refletindo Cristo na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de nós orar pelo pão, vamos ficar de pé e cantar uma canção? Vamos? Então, Ré maior. Esta canção que fala exatamente sobre isso. Na jornada da vida, da terra para a glória,
Meu desejo é ser como Jesus, Cristo refletido na terra. Ser como Jesus, aleluia. Ser como Jesus. Meu desejo é ser como Jesus, Cristo refletido na terra. Pois na jornada da vida, da terra para a glória, meu desejo é ser como Jesus. Aleluia, amém.